Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial. Sejam bem-vindos novamente ao programa do Espaço Evoluir. Você que está em casa, está nos ouvindo, nos assistindo pela internet, está bem longe, mas ao mesmo tempo está perto. A rádio, como vai pela internet, ela é mundial. Você pode acessar e ouvir e me ver em qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito legal, essa tecnologia. Como eu disse a vocês, o site está no ar. Lá você acessa o espaçoevoluir.com.br. Lembre-se sempre que o C é sem a cedilha. E você também tem o meu canal no YouTube, Carlos Berzotti, que está lá. Você pode fazer a sua inscrição e assistir todos os programas, os passados, desde o início do nosso programa aqui na rádio, até o programa de hoje, que vai subir às 19 horas. Sempre às segundas-feiras. Para quem não consegue assistir ao vivo, às 19 horas o programa está no ar. E na semana passada nós lançamos aqui, nós falamos sobre espiritualidade, eu falei sobre a espiritualidade dos números 7, do 9, do 11, do 22, entrei um pouquinho mais no detalhamento da numerologia, que é a minha paixão, que eu faço com muito carinho. Eu abri para o ouvinte me mandar um WhatsApp, que eu pudesse trabalhar os números da espiritualidade, passar para as pessoas alguma informação. E eu recebi 35 mensagens, fiquei muito feliz. Eu falei com as 35 pessoas que nos mandaram a mensagem, e algumas estou ajudando, algumas contrataram o nosso serviço. E se você quiser mandar ainda, eu posso fazer para você essa semana, não tem problema nenhum. Manda o seu WhatsApp, o DDD é 11 941 41 9505. Você vai falar comigo mesmo. Como eu disse, prefiro pelo WhatsApp porque eu coordeno, e até quarta-feira no máximo eu entrego aí o seu resultado, a sua análise na área espiritual. Se você não ouviu o programa da semana passada ou não assistiu, ele está lá no canal do YouTube. Passa por lá, olha, para você entender um pouquinho mais da espiritualidade do que eu estou falando. Pois muito bem, hora do almoço. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial que vai conversar conosco sobre alimentação saudável, sobre cozinha, que é a Carla Vulcano. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, né? Desculpa. É que eu chego... não sei ainda, né? Então acho que ainda é bom dia. Pô, são dois, Carla, são dois. Então são dois. E assim, Carla tem um espaço onde ela não produz, não fabrica, ela põe em coração, né? E eu queria que ela contasse um pouquinho como ela descobriu isso. Como que você cozinha? Bom, eu basicamente assim comecei minha história com a cozinha, dessa forma que ela é hoje, começou há mais ou menos uns 10 anos atrás. Começou, na verdade, eu sou formada em Direito, então começou mesmo, não era a princípio o plano. O plano não era trabalhar com comida nem com alimentação. Mas 10 anos atrás, eu, por uma questão de saúde, principalmente, precisei me conectar com o alimento novamente, com a maneira de comer, com a maneira de me comportar. E foi um caminho sem volta. Eu sempre gostei de cozinhar, mas não tinha essa pretensão de trabalhar com isso, e também não tinha pretensão de aprofundar isso. Nunca tive. Comida para mim sempre foi prazer e alimento, assim, prazer e satisfação. E quando isso aconteceu, essa transição aconteceu, esse caminho sem volta aconteceu, foi mágico. Eu acho que a palavra é bem essa mesmo, porque aí eu precisei entender o que era comida, entender de novo qual era a minha função dentro desta passagem que a gente vive aqui, né? E qual é a nossa relação com isso. E aí a gente está falando de uma coisa muito ampla. A gente não está mais falando só de prazer e satisfação. A gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de justiça com o meio, a gente está falando de lida com pessoas. Comer é muito, né, pessoal. Envolve muita gente. Um prato de comida, principalmente em esfera comercial, ele mexe com muitas pessoas, né? São muitas pessoas que precisam cozinhar, que se dedicam a que aquilo saia e saia de alguma forma. Então, dentro disso tudo, foi um mergulho, e foi um mergulho que eu acho que não tem fim. É uma coisa que diariamente eu aprendo cozinhando, diariamente eu aprendo
lidando com comida, e diariamente eu aprendo me alimentando e alimentando as pessoas. Então, o espaço hoje que eu tenho e o trabalho que eu executo é um trabalho de equilíbrio, é um trabalho de alimentação. Apesar de eu trabalhar num setor que ainda é de satisfação, prazer, celebrar, eu sempre digo que eu construo relações através da comida e que a comida é um canal. Eu acho também que a comida é outras coisas, comida é ato político, comida é conexão com a terra, comida é muita coisa mesmo. Mas eu acho que o mais importante para a gente, e o que eu vejo, como mudou a minha vida, é questão de saúde mesmo. Acho que comida é saúde. Se a gente entender que comida é saúde e entender o equilíbrio disso, que é necessário, a gente vive melhor e vive mais. E mais feliz. Que interessante, né, Carla? Você é formada em Direito, a doutora-chefe, e a tua paixão é cozinha. E aqui que eu falo para as pessoas, quando a gente faz a numerologia da pessoa, a gente identifica no mapa dela a vocação dela pessoal, profissional. Qual a profissão que lhe dá mais prazer? Muitas vezes as pessoas elas se formam numa carreira, mas a carreira dela é outra carreira. E num dos programas eu disse também, nós temos que optar muito novos, né, 17, 18 anos, por qual carreira seguir, e às vezes seguimos por vontade dos pais, e às vezes a gente erra e depois segue por paixão, porque eu acho que é bem o seu exemplo, né? O Espaço Evoluir, quando eu comecei a fazer a reforma, em frente é o restaurante onde a chefe Carla faz o seu alimento de uma forma muito diferente. Aliás, é um restaurante diferente desde a chegada, porque não tem sinalização, não tem placa, não tem nome. Eu ia te corrigir, ia falar, não é um restaurante. Então assim, a gente fala assim, é um espaço diferenciado, é isso que eu falo para você, comer sua cozinha, né? Porque é uma cozinha por amor. A gente, quando entra lá no Sete Mares, a gente tem uma opção de gastronomia muito diferente. Eu já tive a felicidade de comer em vários restaurantes, e a sua comida é ímpar. Eu falava a você no início que levei minhas filhas para tentar identificar quais eram os legumes que você trabalha, e sempre são os legumes da época, você pode, da época, da estação. Eu falo, mas o que são esses legumes, né? Bem diferente. Então, assim, uma coisa que é bem legal. E como é isso para você? Eu ia corrigir, porque não é um restaurante. Eu realmente afirmo isso para todo mundo que vai lá, e acho que eu tenho tido sucesso nessa conexão. Na verdade, é uma casa mesmo. É uma casa de festas, mas na verdade é mais do que isso, principalmente nessa fase agora, de um ano para cá, com a pandemia, com tudo isso que a gente está vivendo. Eu realmente acho que se transformou mais do que nunca numa casa de acolhimento. E a paixão é o que move aquela casa, não tem dúvida. A paixão por cozinhar, a paixão pelo alimento. E o que a gente faz lá, e que está dentro de tudo isso que a gente falou já nesse início, é o equilíbrio mesmo. Os alimentos são sazonais, a gente mexe com alimentos orgânicos, então... a terra tem um tempo, né? Então, essa sazonalidade que você comentou e que você tentou decifrar os legumes, enfim, é porque são coisas que são da época mesmo, assim. Então, existe um ciclo, a natureza tem um ciclo natural, e esse ciclo precisa ser... A gente precisaria respeitar um pouco mais isso e trabalhar com aquilo que se tem de melhor. Então, a natureza sabiamente fez esse processo, né? Trouxe pra gente, assim, a época do caqui, a época da laranja, a época das coisas específicas. E se a gente for atrás disso, a gente vai ver que tem momentos em que são específicos para algumas coisas, tanto no sentido de terra, quanto no sentido de clima. E é mais ou menos isso que eu tento fazer lá. Não é um restaurante também, por quê? Porque eu acho que a comida, dentro da conexão que a gente está conversando aqui, a comida é muito mais do que entrar, comer e sair. Então, naquela casa, e você já teve a experiência lá, e eu acho que é uma experiência que poderia se propagar para todos os cenários, a ideia não é que se entre, come e saia, porque a ideia da alimentação, para mim, não é essa. A ideia da alimentação, para mim, é um momento mesmo. Nos últimos anos, principalmente, eu aprofundei alguns estudos sobre slow food, comida devagar, essa coisa do momento, de chegar e falar, bom, agora eu vou comer. E aí olha para o que você vai comer, olha o que tem de melhor, olha como você vai fazer essa comida. Fica até fácil cozinhar, né? Tem pessoas que falam que cozinhar é difícil. Não é difícil.
Cozinhar é simples. Inclusive é o que eu faço. Eu faço muita comida, a maior parte da comida que eu faço é uma comida simples. Não tem grandes técnicas. Tem muita paixão, tem muito amor, muita dedicação, mas não tem grandes dificuldades. É um trato simples, um trato direto, com o insumo, primeiro com quem plantou, com quem produziu, Sim. depois com o próprio insumo, uma situação de respeito, depois uma situação de simplicidade com quem vai comer. Então, se a gente fizer uma cadeia de simplicidade, fica tudo maravilhoso e conectado. E aí você não precisa entrar no processo de entrei, sentei, comi e saí. Você vai fazer disso um ritual, você vai fazer disso um momento. E é um momento que muda a sua vida. Traz uma energia para a sua vida. E para o seu corpo, para a sua alma, para o seu coração. Então, se a gente entender isso, eu acho que é muito legal. Assim, porque olhei para o que eu vou comer. Primeiro olhei para a minha fome, né? Qual a fome que eu tô hoje? Eu preciso comer o quê? E não precisa comer tudo, e não precisa comer tudo que tem. Então eu vou olhar para a fome que eu tô, o que eu tô precisando. E o corpo conversa com a gente, né? A gente sabe o que a gente precisa na real. Então, aí eu olho o que eu tenho versus o que eu tô sentindo que eu preciso. Aí eu preparo. Aí eu sento para comer, e aí eu olho para essa comida, e eu me relaciono com essa comida. E eu ponho ela para dentro do meu organismo. Então, assim, tudo isso é muito conectado. E com o que a gente vive externamente também. Então, é isso que eu acho que acontece lá e que deveria ser o nosso objetivo no sentido de alimentação. Trazer saúde para a nossa vida, trazer equilíbrio. Comida é ritual, tem uma questão cultural, tem uma questão financeira? Tenho, é evidente que tem. É aí que entra talvez a parte que eu falei que comida é um pouco ato político, mas eu acho que acima de tudo, já tem estudos, tem pessoas que fazem esse comparativo, nutricionistas, se você for acompanhar, que mostram que às vezes um carrinho de supermercado que tenha industrializados e um carrinho de supermercado que tenha orgânicos, legumes, verduras prioritariamente, é o mesmo valor. Então, nem tudo se resume a ser caro ou ser barato, e ser acessível ou não ser acessível. Se resume a gente mesmo, ao nosso processo, ao nosso encontro com tudo isso. Muito legal. É claro que o seu espaço é favorecido, né? Já que não é restaurante, é um espaço. Então vamos... Você tem um quintal maravilhoso embaixo no abacateiro. Igual o do senhor, né? O meu também. Com horta, com tudo que tem direito lá. Tudo natural, cercado por um parque. Enfim, aquele espaço aquele pedaço que a gente tá é muito especial. Muito especial. Meus 3 coqueiros, que eu não abro mão de jeito nenhum. Eu, às vezes, fotografo e falo que é meu, você sabe, né? E não tem problema, não. Às vezes eu posto essa foto do espaço onde tem os coqueiros, as pessoas falam, tá na praia? Eu falei, não, é na minha casa em São Paulo, na Vila Mariana. Então, é muito diferente isso, né? E a minha horta está indo muito bem mesmo, ela está ficando linda. E vou dizer a você, desde que eu mudei para essa casa, eu saí de um apartamento, e cultivar o alimento que eu cultivo, ele tem um outro sabor. É impressionante você ver aquela mudinha se desenvolver, ela crescer, e quando eu coloco no meu prato, ela tem outro sabor. É isso mesmo. Agora sim, você fala para mim, cozinhar é fácil. Gente, eu aprendi a cozinhar com 40 anos de idade. A necessidade me fez aprender. Eu me divorciei e fui morar num flat. Lindo e maravilhoso. Eu comia fora o dia inteiro. Comia fora o café da manhã, o almoço e o jantar. Eu comia fora, e assim foi alguns meses. Chegou um momento lá, eu telefonei para minha mãe e falei, mãe, como é que faz arroz? Ela, não, vem comer aqui, meu filho. Não precisa fazer. Eu falei, não, mãe, eu não quero ir comer na sua casa. Eu quero aprender a fazer. O flat tinha uma cozinha completa. Eu falei, quero aprender a fazer. Então, aos 40 anos, essa foi a primeira receita que eu aprendi com minha mãe, é fazer arroz. Mas aí era arroz com salsicha, era arroz com nuggets, era arroz com qualquer embutido industrializado, como você falou aí, que a gente quebra o galho, mas não é que faça bem, né? E o meu segundo prato eu aprendi com a minha amiga Sônia, de Nova Friburgo, que foi um salmão com manga. Ela falou, Carlos, é muito fácil. Evoluí. Você corta a manga, fatia embaixo, tempera o salmão com fondor, aí já, né, foi uma coisa mais de homem, mais imediatista. Manga por cima, 20 minutos no micro-ondas. Gente, esse prato é fantástico. Não chega aos pés da Carla, mas você fala que é chefe, né, fazendo esse tipo de cozinha. E é muito legal, o teu espaço favorece a conexão com a comida que você faz, é muito legal. Nos finais de semana eu ouço música de primeira qualidade. É difícil a gente ouvir um lugar que tem música de primeira qualidade, né? Músicas, um flautista, um violonista. É um flautista, a princípio é um flautista, tem uma turma,
Mas na pandemia, ultimamente, a gente estava recebendo 2 pessoas, que é um flautista e um violinista. Um violinista. Isso aí você acaba desconectando o alimento da Carla, o ambiente no quintal. Frequência, eu chamo isso de frequência. A frequência, como você disse, na hora tá da tudo na mesma frequência, na construção do seu alimento. É isso. Você coloca esse amor que você faz, você já disse aqui, coloca o amor quando você cozinha. Então, esse contexto todo. E assim, outro dia eu cheguei com minhas filhas e ela queria um ovo frito. E não tem lá na Carla, no cardápio, um ovo frito, não tem. E aí você, gentilmente, especialmente, foi para fazer para Maria Clara um ovo frito, né? Então, e aí a minha filha fala, foi o melhor ovo frito da minha vida. Aí você fala, gente, ovo frito é ovo frito, né? E por que é diferente, né, cara? Eu não sei explicar. Isso quem tem que responder é a Maria Clara. Mas, assim, no geral, eu acho que é uma frequência mesmo. Eu achei interessante o senhor falar da música, porque eu acho que é isso mesmo. É uma frequência. Eu acho que a música é uma arte. Cozinhar é simples, sim, mas também é uma arte, porque mexe com artesanato, porque mexe com as mãos, porque mexe com... pode parecer clichê, mas mexe com o coração. Então, é uma frequência, tá todo mundo na mesma linha, tá todo mundo na mesma vibe. Então, e é isso, eu acho que comida é muito vibe, assim, tem essas questões todas de saúde, de equilíbrio, da gente encontrar o nosso equilíbrio, a nossa necessidade, da gente olhar para aquilo, daquilo se tornar um ritual de... Comida é um ritual de paz, né? Comida é porque aquilo muda tudo. Se você come, vai almoçar e tá nervoso, aquilo não cai bem, né? Quantas vezes a gente comeu nervoso e passou mal depois? Quantas vezes não fez bem? Quantas vezes... Então, ou a gente não comeu alguma coisa legal, né? Um produto legal e também não faz bem, ou mesmo que seja a longo prazo. Então, eu acho que é uma conexão. Agora, o porquê que é gostoso? Eu acho que é gostoso porque é paixão mesmo, assim. Eu não sei classificar isso, mas o que eu acho interessante é a gente estar aberto para tudo. Por exemplo, para Maria Clara chegar lá e falar, mas eu quero comer ovo frito, e ter ovo frito. Eu acho que não há regra. A partir do momento, principalmente para quem trabalha com comida, assim, se eu tenho o produto, se eu tenho o que a pessoa quer, tem que fazer. E esse ter que fazer, eu tenho que fazer, é o que é apaixonante. Porque, no fim das contas, eu falei que comida é muita coisa. E né? Você falou em subsistência, você falou que você foi morar sozinho e que você precisava cozinhar para poder se manter e não queria pedir para ninguém. Então, comida é subsistência, comida é resistência, comida, como eu falei, é ato político, comida é amor, comida é saúde, comida é conexão, comida é celebrar. Comida é muita coisa. E dentro desse contexto, eu acho que se a gente entende, principalmente quem faz, entende isso e se conecta com isso, vai sair bom. Não tem como sair ruim. Não existe a chance de sair ruim. Alguma coisa vai pegar, nem que seja, mesmo que tecnicamente pode até não estar perfeito, mas vai estar gostoso, vai alimentar. Eu escuto muito que a minha comida, e aí eu tô puxando pro meu lado, tô puxando sardinha mesmo. A minha comida é acolhedora. Isso é fantástico, porque escutar que a comida não é... sua comida é gostosa, sua comida é boa, sua comida é correta, enfim. Não, minha comida é acolhedora. Isso é muito legal, porque eu acho que é o que, no fim, resume tudo que a gente está conversando aqui. Comida é muita coisa e dentro das coisas que ela e tudo isso, de novo, é frequência, né? É uma soma de coisas que se conversam, que convergem e transformam a experiência de quem fez e de quem consumiu numa coisa muito bonita, numa coisa muito mágica, que é o que eu acho que é a alimentação. Assim, de modo geral, eu acho que o alimentar é isso. Alimentar é fornecer, repor energias. Você tem alguma linha específica? Não, que você tem lá proteína, você tem o vegetariano, você atende o público vegetariano, eu vegano? Eu falo que eu trabalho com inclusão alimentar. Okay. Eu tenho algumas coisas que eu não mexo por conta, diferente do que pode parecer, ao invés de eu excluir, porque eu excluo ingredientes, então, por exemplo, eu não trabalho com farinha e não trabalho com leite, nem derivados de leite, de modo geral. Okay. Mas não é por... Não, eu excluo esses alimentos para poder incluir pessoas. Porque parece que não. Parece que quando eu excluo esses alimentos, eu estou excluindo pessoas. E eu estou fazendo exatamente... Eu penso que eu estou fazendo exatamente o contrário. Você inclui o vegano. Eu incluí o vegano, eu incluí o celíaco, eu incluí o... Nesse processo, e é um processo simples. Eu tirei 2 coisas só da lista. Todo o resto está permitido.
E eu acho que essa coisa de o que a gente vai comer é muito pessoal. Eu não defendo nenhuma bandeira, não levanto nenhuma bandeira. Eu acho que o equilíbrio, de novo, é o mais importante. E cada um de nós tem que saber aquilo que é bom para cada um de nós. Então, eu não levanto bandeiras, mas eu acho que tem coisas que a gente pode tirar do processo para incluir pessoas. Então, eu excluo açúcar refinado, refinados de modo geral e industrializados. Então, a linha que eu sigo é não industrializados, não refinados, não leite e seus derivados de modo geral. Eu tenho uma outra preparação que vai leite de ovelha, mas por quê? Porque dentro da inclusão alimentar, que é a questão da lactose, o leite de ovelha é muito aceito, muito digestivo, então eu incluí ele. E excluí também, tirei o alimento, a farinha de trigo. Então eu excluí alimentos para incluir pessoas. Com isso eu atendo os veganos, os vegetarianos, eu atendo os celíacos, eu atendo os alérgicos, eu atendo os diabéticos. Porque quando eu não trabalho com açúcar refinado e eu vou atrás de açúcares do bem, que é o que eu chamo, né? Seja mel, seja açúcar mascavo, seja açúcar de coco, eu consigo trazer os diabéticos. Quando eu reduzo a quantidade de açúcar, eu consigo trazer as pessoas que não querem se alimentar com uma quantidade excessiva. Então, dentro desse processo de excluir algumas coisas, alguns itens, que são poucos, porque olha quanta... Eu falei 5 coisas só. Uhum. E de 5 coisas, eu acredito que eu consiga atender todo mundo. Então, eu desrotulei o que eu faço. Na verdade, eu tirei produtos para desrotular a comida, para fazer com que a comida fosse poder atender todos e poder fazer comida saudável. É assim que eu vejo. Isso aí é uma paixão mesmo, porque você substituiu alguns ingredientes que nós usamos comumente na cozinha por outros, né? E o efeito é muito bom, o sabor é muito bom. Você tem lá um doce de goiaba, sobremesa que tem sementes de laranja. É isso. E eu comia aquelas sementes, você podia dispensar a goiaba. Eu comia as sementes, até um dia que eu chamei lá o teu funcionário que atende, eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, a semente de laranja. Eu falei assim, não é possível. Então, assim, você consegue descobrir uma coisa que é descartável para a maioria das pessoas, semente da laranja, nós colocamos no lixo, né? Todo mundo coloca no lixo. Que é uma outra questão. Lixo, comida é equilíbrio... Agora a palavra não me vem, mas assim, equilíbrio ambiental. Talvez seja essa uma boa palavra, equilíbrio ambiental. O que a gente faz com a comida? Esse processo que a gente estava falando aqui agora. Cheguei, eu vou olhar o que eu quero comer e o que eu tenho. E como que dá para eu usar isso até o final? Porque hoje tem processos e tem lugares, inclusive, que não são a Casa Sete Mares, que são outros lugares que... Hoje é real isso em São Paulo e no mundo. Lugares que se dedicam comercialmente mesmo ao uso integral do produto. E o uso integral do produto, a gente está falando de uma cadeia mesmo. A gente está falando de, por exemplo, eu vou fazer um café, então eu vou servir um café... Ou, por exemplo, eu vou usar o exemplo da goiaba. Eu vou fazer um doce de goiaba, eu vou usar a polpa, eu vou usar a casca, eu vou usar o fruto, eu vou colocar um suco de laranja, mas eu também vou colocar a semente para confitar, né? Eu vou colocar a semente dentro do forno para ela cozinhar junto. Eu não vou usar tanto açúcar, eu vou usar canela, eu vou priorizar a canela em pau, porque a canela em pau é um processo mais limpo, ela não está processada nem misturada com outras coisas. E então isso tudo se transforma numa coisa gigantesca. E dentro disso tem os mesmos processos. Por exemplo, café. Eu vou comprar um café de qualidade, um grão de qualidade. E eu vou coar esse café na frente desse cliente. E vai sobrar uma borra. O que eu faço com essa borra? Bom, eu posso pôr nas plantas. É muito bom, seu Carlos, para a horta. Se quiser pôr lá na sua horta, é uma dica de ouro essa que eu estou te dando. Para todo mundo que está ouvindo aqui. Vou pôr na horta porque ajuda no processo de desenvolvimento das plantas, de modo geral, da terra, né, de modo geral. Ou então eu vou fazer sabão. Café é um condutor para fazer sabão. Então dá para fazer uma porção de coisas que fazem com que isso seja integralmente usado. E então é um equilíbrio ambiental também. Muito bom. Nós temos um minutinho, nós estamos encerrando. Você aceita os nossos ouvintes visitarem o seu restaurante, curtir esse momento? Onde é que nós vamos te achar? A gente já está encerrando esse programa, precisa ser um pouco maior, porque a gente fala demais, eu e o senhor. Precisava. Mas, de qualquer forma, eu aceito, todos são super bem-vindos. Como eu disse, não é um restaurante, essa é a parte mais importante. É uma casa de acolhimento, é uma casa que a cozinha, a comida é um fio condutor. Mas é uma casa para as pessoas realmente sentarem, comerem,
curtirem, viverem um momento mesmo. É um momento e é para ser especial. Muito bom. Rua Doutor Lopes de Almeida, que número? 142, vizinha do senhor. Vila Mariana, Isso. próximo ao Hospital Santa Cruz. Quem sabe nos encontramos lá no próximo sábado. Ouvinte, obrigado. Obrigado, o tempo é curto, mas nós temos que entregar aqui a mesa. E até a semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com cara numa outra oportunidade. Obrigado vocês. Boa semana.